Prosseguindo o estudo dos Evangelhos, estamos agora na página 20. Vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Sempre lembrando, fazer essa síntese do livro, da obra, né, do personagem, e depois nós vamos entrar nos eventos da vida de Jesus, como foi contadas nos 4 Evangelhos. Tá bom? Então, capítulo 1, o autor. O nome Lucas aparece 3 vezes na Bíblia. Colossenses 4,14, Timóteo 4,11 e Filemão 1,24. Lucas era companheiro de Paulo e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, e em alguns momentos se insere na história. Esse texto que eu coloquei aí, Atos 16, versículo 10, ele é chave, porque inclusive se você for ler Atos 16, do versículo 1 ao 9, Lucas escreve de maneira que Paulo, descrevendo seus companheiros, e ele diz que eles ou foram impedidos de pregar pelo Espírito de Jesus, ou então eles chegaram, e a partir do versículo 10, ele já começa a se inserir na história, ok? Dizendo que procuramos partir, exatamente no versículo 10, ele diz, procuramos partir, é a primeira vez. Então, teria sido nesse momento que ele teria, então, vamos assim dizer, se tornado um companheiro do ministério de Paulo. Ok? Segundo a tradição, era um gentio natural da Síria. Pelo Evangelho, início do Evangelho, nós vemos que ele escreveu a um grego chamado Teófilo, e no livro de Atos ele diz, né, fiz o primeiro tratado, então ele escreve também o livro de Atos. Então, esse grego, era comum, às vezes, uma pessoa de uma condição financeira boa, ele encomendar, né, um livro, uma obra. E então, provavelmente, essa pessoa encomendou, porque isso tinha um custo altíssimo. Você, para escrever um livro desse, o tempo que você teria que viver levantando informações, e depois colocar isso organizado. Hoje nós fazemos no computador, apagamos para lá, para cá, e errei aqui a ordem, move para lá, para cá. Mas o que acontecia no tempo antigo é que escreveu um papiro, um pergaminho, e depois ele viu que errou a ordem, alguma coisa, que ele tinha que jogar tudo fora. Ele tinha que jogar tudo fora porque era uma perversão das Escrituras. Os judeus faziam isso no Novo Testamento também. Então, quando ele estava escrevendo, ele tinha que organizar tudo direitinho, fazer um levantamento e organizar. Então, esse homem Teófilo seria alguém de uma condição financeira boa, que ele falou, olha, eu te pago para você se dedicar a escrever esse trabalho. Apesar de já existir o Evangelho de Marcos. Mas, como eu disse para vocês, Lucas era discípulo de Paulo. O provável é que Paulo estivesse falando com eles, às vezes alguma coisa que eu falo com vocês aqui, ó, isso claramente está errado. Né? Isso aqui, aquela hipótese, essa genealogia que Mateus apresentou não é boa, ela é através de José. José não era pai de Jesus, então faça através de Maria. O apóstolo Paulo era essa pessoa nesse momento, né? Vamos dizer, até reconhecido por Pedro, né? Cada um tem uma chamada, essa é a verdade, né? Uns têm a chamada para ensinar, no caso seria o apóstolo Paulo, e também tinha a chamada para missões, então ele era um missionário e educador, né? Muito bom. Capítulo 2, o tema do Evangelho de Lucas, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, Lucas escreve a um grego. Como você evangelizar, salvar os gregos? Você tem que falar para os gregos que, olha, essa religião que vocês ouviram, não é, até hoje, essa religião, ela está enganando vocês, ok? Vocês, alguém aí nos seus antepassados se perderam no verdadeiro ensino e tem essa mitologia louca, né? Porque a mitologia grega era louca, juntamente com as outras. Mas os gregos eram demais, porque tinham deuses que mentiam, deuses que roubavam, deuses que matavam,
deuses que morriam, era uma confusão tremenda. Ou seja, claramente eles pegaram antepassados seus, homens, e transformaram eles em deuses. Okay? Então, olha, vocês estão perdidos. E a mensagem, então, Jesus veio para salvá-los. O propósito apresenta Jesus como um varão perfeito. Os gregos admiravam o homem sábio. Os romanos admiravam o homem valente para a guerra. Lucas procura mostrar que acima da sabedoria, acima da valentia, está a perfeição moral. A questão da religião verdadeira, então, qual é? Essa religião verdadeira, ela muda o seu caráter. E ela não exige de você essas coisas estranhas que essa religião que vocês aprenderam dos seus pais ensina. Que chega ao ponto de sacrificar crianças. Aquela história de Troia, no filme feito recentemente, eles não sacrificaram o rei da Grécia, o rei de Atenas, que foi combater Troia, mas tem outras histórias que contam que ele sacrificou uma criança. Eles acreditavam nisso também. Então, a pessoa chegar a tirar a vida de alguém, isso estava na história dos gregos, e claro, isso era algo ruim. Então, olha, o principal, a religião, ela não exige uma atitude imoral como essa. A verdadeira religião, ela, na verdade, ela transforma a tua vida para você ter atitudes, em termos de moral, corretas. Não foi isso que Jesus Cristo veio ensinar. Então, ele não veio para ser guerreiro, nem para se mostrar sábio para vocês. Vocês buscam sabedoria? Muito bem, sabedoria é bom, mas não olhe para Jesus como um sábio. Porque se fizesse isso olhando só para um sábio, como um sábio, você iria, por exemplo, se igualar ao budismo. O budismo, eles não se dizem nem uma religião. E Buda, vocês sabem, viveu antes de Jesus. A religião do budismo, ela nesse período, ela estava espalhada pelo mundo. Ela surgiu na região da Índia, mas ela estava espalhada pelo mundo. Nos dias do Novo Testamento, ela estava no Império Romano e estava chegando até na China. Na China parece que chegou nos anos 200. E o budismo era só uma filosofia, era só falar, até hoje os budistas nem gostam que chamam de religião. Todos eles são hindus, então é religião. Mas o budismo, então, poderia ser definido como a filosofia da religião hindu. Então, se for olhar só como filósofo, como ensinos bonitos, não, a questão não é essa. Ele veio trazer uma mensagem que, se você aceitar, ela vai mudar o teu caráter. Essa é a questão, a tua moral. Capítulo 4. Para quem foi escrito? Foi escrito para os gregos, em especial para um grego chamado Teófilo. A este Teófilo, Lucas escreveu também o livro de Atos. O primeiro tratado a que se refere nesse texto é o Evangelho de Lucas. A Bíblia só fala de Teófilo nessas duas introduções ao Evangelho de Lucas e ao livro de Atos dos Apóstolos. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Como os gregos se identificavam com os filósofos, amigos da sabedoria, é interessante o fato de um homem que se identifica como amigo de Deus. Porque os gregos, eles, em primeiro lugar, eles se diziam como amigos do saber. Eles tinham amizade ao saber. É o significado do termo filosofia, amizade ao saber. Ok? Mas esse Teófilo, então, ele recebe esse nome, amigo de Deus. Bom, os judeus, eles influenciavam pouco no mundo, Ok? Você encontrar um monoteísta entre os gregos era difícil, mas o pai desse homem, então, talvez com alguma influência do judaísmo ou até de filósofos, teve filósofos monoteístas, que teria colocado no singular. Teófilo, amigo de Deus. A data da escrita do livro. Bom, o livro de Lucas, ele já é colocado cerca de 7 anos depois
do Evangelho de Mateus, né, no ano 60. O Evangelho de Mateus, lembrando, ele foi no ano 53 e o Evangelho de Marcos no ano 52. Então ele foi escrito cerca de 7 anos depois do Evangelho de Mateus. E como eu disse para vocês, existe a possibilidade do apóstolo Paulo, talvez até ele também, com informação dos apóstolos, tendo ouvido, e falar, olha, tem outras coisas que devem ser citadas, e até a questão da genealogia, né? Capítulo 6, contexto histórico. É bem provável que tenha sido escrito durante as viagens missionárias com Paulo. Como o destinatário é um grego, tem sido sugerido que foi escrito na Grécia. O apóstolo Paulo esteve evangelizando a Grécia, onde ele evangelizou Corinto, né? A sua epístola aos Coríntios foi escrita no ano 55. Então, o apóstolo Paulo, nessa evangelização, então, escreve agora a esse homem, que nós não sabemos literalmente como ele aceitou Jesus. Mas pode ser que ele seja resultado exatamente também da pregação do apóstolo Paulo. Se Lucas está escrevendo no ano 60 e o apóstolo Paulo esteve lá pregando na sua terceira viagem missionária, entre a segunda e a terceira, o ano 51 da era cristã. Né? Então, provavelmente foi alguma pessoa de uma condição financeira boa que o apóstolo Paulo, ou de outra maneira, teria aceitado Jesus e agora ele solicita esse livro. Né? Então, é mais um livro escrito em grego. Eu falei para vocês da possível exceção de Mateus. Ele talvez tenha sido escrito em aramaico, mas o Novo Testamento todo é escrito em grego. E escrevia então para a Grécia, as pessoas teriam facilidade de ler. Lembrando que o grego era o idioma mais falado no Império Romano, mais falado que o próprio latim, porque era um idioma bem superior. Né? Bom, a palavra-chave, o Deus homem, mostra Deus manifestado na carne e exibe alguns detalhes da humanidade de Jesus. Ele fala do crescimento, né? Então ele fala que Jesus, ele crescia em graça para com Deus ou para com os homens. Jesus, como homem, ele teve que aprender. Nós sempre dizemos o seguinte, Jesus tinha uma vantagem em relação a nós, né? Que Jesus nasceu sem pecado. E o pecado, nós sabemos que ele atrapalha tudo. Não? A Bíblia deixa claro que o pecado atrapalha até a árvore produzir um fruto. Deus disse, maldita a terra por causa de vós. Agora ela vai também nos produzir espinhos e carnes. Ou seja, árvore que nem fruto consegue produzir. Então, a terra, ela foi amaldiçoada. E em Romanos capítulo 8, até o versículo 20, do 18 até o 22, o apóstolo Paulo diz que chegará um momento em que os filhos de Deus, nós, vamos nos manifestar com Jesus e vamos livrar a criação. Nós vamos livrar a criação, porque a criação se tornou sujeita, escrava. Escrava de quê? Do pecado, por causa da queda do homem. Então, Jesus, ele tem a vantagem que ele nasceu em um corpo sem pecado. Sempre vão chegar aqueles também que falam assim, mas como que Jesus esteve no corpo de Maria, que tinha pecado, e ele não herdou o pecado? Isso nós não temos como responder. Isso nós não temos como responder. A Igreja Católica, ela inventou a história de que Maria, ela também nasceu sem pecado. Qual era a justificativa? Era dizer que ela precisava ter nascido sem pecado para Jesus estar no corpo dela e não ter pecado. Se isso fosse verdade, então a mãe de Maria também teria que ter nascido sem pecado, porque Maria lá no ventre dela, então, teria pegado o pecado, teria contraído o pecado, assimilado o pecado. Que coisa sem lógica. Então, quando a Bíblia não responde, nós temos que dizer o seguinte, eu não tenho como responder. Já vi pessoas até sugerindo que Jesus não tinha cordão umbilical com Maria.
Provavelmente tinha sim, irmãos, porque tinha genética. Maria tinha que passar a genética para Jesus. Nós não precisamos dar explicação de tudo. Se Deus não revelou, se Deus não colocou nas Escrituras, então nós não precisamos explicar isso. Tá bom? Então a Bíblia simplesmente diz que ele nasceu sem pecado. Como ele esteve no ventre de Maria, uma mulher que nasceu em pecado, todos nós nascemos em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Como ele esteve lá e não assimilou o pecado dela, nós não sabemos. Ok? Pois bem, deixa eu concluir esse ponto aqui. Bom, então o crescimento, Jesus cresceu, aprendeu como homem, certamente tinha vantagem, porque sem pecado, certamente sabedoria não era o que faltava, né? Até falando em capacidade humana mesmo. Desenvolvimento, sujeito aos seus pais, compaixão, chorou sobre Jerusalém, sentimento, a agonia do Getsêmane. Lucas, ele é o que traz assim uma história bem interessante, nós veremos, ele usa a expressão até para descrever o suor de Jesus naquele momento, um momento para descrever realmente que Jesus era um homem, né? Ok?